Alô você, meu amigo, minha amiga, estamos mais uma vez aqui nos encontrando no nosso canal Cristo, Minha Rocha. Estamos mais uma vez felizes pela tua presença e queremos falar um pouco hoje sobre a palavra de Deus, aquela palavra que sempre nos traz conforto, esperança, vida, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu estava meditando numa palavra interessantíssima, como sempre a palavra do Senhor é interessantíssima, e me veio o desejo de compartilhar com você aí do outro lado da telinha. A palavra essa seria palavras que curam o coração. Está lá em Salmo 34:18, que diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34:18. Por cá, como sempre, Hudson, servo do Senhor, presbítero, teólogo, alguém que gosta muito de estudar a palavra do Senhor, alguém que gosta muito de compartilhar a palavra do Senhor. E o que a gente tem para pensar hoje, refletir hoje? Às vezes, as coisas acontecem, as palavras têm um peso, quando vem na nossa direção, né, um peso maior do que às vezes imaginamos. Uma frase dita, na verdade, uma frase dita de forma errada, uma frase dita de forma incoerente, ela pode ferir. Não é isso? E precisamos ter muito cuidado para não ferir o próximo. E podemos ferir profundamente, deixando marcas, na verdade. A gente pode deixar marcas que permanecem, às vezes, por longos períodos. E isso é muito preocupante, porque fica no coração das pessoas aquela marca, aquela mágoa. E por isso eu achei interessante esse texto. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ou seja, tem muita gente que permanece por muito tempo no coração, em seu coração, com coisas que não deveriam, mágoas. Quem nunca se sentiu abalado? Fala comigo. Quem nunca se sentiu abalado por algo que ouviu? Quem nunca sentiu críticas duras, ou ouviu críticas duras, rejeições? Não é verdade? A gente está constantemente sujeito a isso. Ou até mesmo o silêncio em momentos importantes, não é verdade? A gente, se parar para pensar, a gente já teve vários momentos que esperava uma palavra de apoio e a gente ouve apenas o grilo, o silêncio. Não é isso? E muitas das vezes isso pode gerar dor, não é verdade? Essas palavras negativas que às vezes acontecem, quando guardadas no nosso coração, às vezes a gente vai cauterizando, né? Pode nos afastar das pessoas, porque vai cauterizando cada dia mais. Vai empedrando o nosso coração. Você já deve ter tido algum cenário assim, não é verdade? E acaba nos afastando até de uma alegria e de uma esperança. Mas eu digo para você uma coisa: assim como as palavras podem ferir, palavras também podem curar, sabe? E eu quero ir muito mais profundo nisso. Palavras podem ferir, também podem curar. Mas é na palavra de Deus que nós encontramos restauração. É na palavra, tá conseguindo me entender? É na palavra de Deus que nós conseguimos a restauração de verdadeira. Não é na palavra do ser humano. O ser humano é falho. A todo momento o ser humano é falho. A gente gera expectativas e o ser humano é falho. A gente pode usar como exemplo José. Lembra de José, do Egito, que foi jogado pelos seus irmãos fora e depois virou governador? José foi traído. José foi traído pelos seus próprios irmãos. Foi vendido como escravo injustamente. Não é verdade? Quem conhece a história sabe. Está na Bíblia, a gente está cansado de assistir pregações sobre isso, ministrações sobre isso. Ele tinha todos os motivos para carregar mágoa e dor, não é verdade? A gente sabe. Ele foi jogado fora, ficou anos preso. No entanto, você percebe que ao longo de sua vida, de sua jornada, José poderia ter se tornado amargo. Concorda comigo? José poderia ter se tornado amargo. Mas escolheu não levar isso para o coração. E olha que grandeza que tem isso. A gente vai entender no transcorrer das coisas, mas escolheu confiar em Deus. Ele tinha Deus como todo soberano, todo poderoso sobre sua vida. Mas com o tempo, ele não apenas foi restaurado, mas também foi elevado a uma posição de honra, porque ele foi fiel a Deus. Ele não deixou a ferida ficar consumindo ele. E foi honrado no Egito. Mais do que isso, seu coração foi curado ao ponto de perdoar. Pensa nisso. Foi jogado fora e de repente seu coração foi restaurado ao ponto de perdoar. Ele tinha a faca e o queijo na mão para fazer uma vingança contra seus irmãos. Mas naquele momento ele escolheu perdoar aqueles que o feriam. A história de José, ela acaba nos mostrando que mesmo quando as palavras e as atitudes, elas servem para nos ferir, elas servem para nos machucar, elas servem para nos desanimar, sabe? As atitudes dos outros às vezes detonam o coração da gente. Mas Deus é capaz de transformar. Deus é capaz de transformar dor. Dor em propósito. Olha que linda frase é essa. Deus é capaz de transformar dor em propósito. A dor que ele sentiu do afastamento de seus pais, da sua casa. A dor que ele sentiu pela traição de seus irmãos. A dor que ele sentiu, olha, por ter sido jogado na prisão. Anos se passaram. Hoje talvez você pode até carregar palavras que destroem seu coração. Pode até carregar atitudes de outras pessoas que vieram a destruir o seu coração. Mas, como eu disse lá no início, não vai ser a palavra de um ser humano te falando que vai trazer restauração. O ser humano não tem esse poder. Tá? Hoje talvez você carregue palavras que feriram sua alma. Mas lembre-se, a voz de Deus é mais poderosa que qualquer palavra.
A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer conselho que venha da mente do ser humano. A palavra de Deus é mais transbordante em alegria, amor e piedade do que qualquer amor, piedade que qualquer ser humano possa ter. Ele, Deus, pode restaurar a sua identidade, renovar a sua esperança. Você já pensou nisso? Volto a dizer, Deus pode restaurar a sua identidade, renovar a sua esperança, curar as suas feridas. Aquelas que às vezes estão lá quietinha, você não quer mexer para não fazer com que doa mais. Mas Deus é o único que pode restaurar esse teu coração cauterizado, triste, desesperançoso, em um coração de carne, de amor, de vida, de felicidade, de paz, de alegria. E eu quero te convidar, permita que Ele fale com você, pois suas palavras trazem vida. Pois suas palavras trazem vida. Hoje eu estava fazendo devocional. A cada dia que eu faço um devocional, eu leio. Olha aqui, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Permita que Ele fale com você, pois suas palavras trazem vida, consolo e paz verdadeira. Pense nisso, reflita sobre isso. Agora, eu quero que você... A gente já está encerrando. Pense nisso, reflita nisso. Olhe para Deus e fale, Senhor, em Tuas palavras eu quero amparar o meu desespero, a minha angústia, a minha tristeza. Eu quero que o Senhor me dê palavras que vêm dos céus. Eu quero que o Senhor me dê palavras que alimente a minha alma, alimente o meu espírito, traga restauração, traga vida, traga esperança. Eu tenho certeza que o Senhor irá fazer algo extraordinário na sua vida. Olha como Deus é maravilhoso. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Cristo, minha rocha. Esse é o canal. Fique com Jesus. Até a próxima.